Olá, pessoal. Meu nome é Salvador e eu sou professor de Física. Nesta aula, nós vamos trabalhar com lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Ok? Então, vamos ver. Vamos começar com o lançamento horizontal de projéteis. O lançamento horizontal, eu posso imaginar uma bolinha rolando em cima da mesa e caindo ao chão. Todo lançamento horizontal, nós vamos trabalhar segundo os eixos X e Y, horizontal X e vertical Y. No eixo X, o movimento de lançamento horizontal vai se processar como um movimento uniforme, tá? Logicamente com velocidade constante. E no eixo Y, ele funciona como um movimento de queda livre, movimento uniformemente variado. Então, veja bem, no lançamento horizontal, nós sempre estudamos decompondo no eixo X e no eixo Y. Eixo X, movimento uniforme, eixo Y, movimento uniformemente variado, semelhante à queda livre. Ok? Então, veja bem, aqui no lançamento, no instante em que o corpo é lançado, ele só tem a velocidade horizontal V0, que é o próprio Vx. A velocidade vertical no instante de lançamento é zero, seria o V0y igual a zero, porque ele funciona como uma queda livre, só vai ter o Vx. Então, na vertical, semelhante a uma queda livre, nós vamos ter h igual a meio de gt ao quadrado. Lembra quando nós falamos em movimento uniformemente variado da equação S igual a S0 mais V0t mais meio de até ao quadrado? Nós fazemos o S0 igual a zero, que seria aqui, a origem, o V0 igual a zero, que é a velocidade vertical inicial, V0y igual a zero, portanto, sobrou apenas S, que vem a ser a altura, igual a meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração é o g, perfeito? No eixo X, movimento uniforme, só sorvete, S igual a S0 mais VT. Consideramos a origem aqui, S0 igual a zero, então S igual a V vezes T. Só que o S é o alcance horizontal, o S total, tá? O alcance horizontal, A, e a velocidade na horizontal, constante, Vx, que é o próprio V0, movimento uniforme, então A igual a V0 vezes T. Muitas das questões, talvez a maioria das questões de lançamento horizontal, a gente resolve com essas duas equações aqui, tá bom? O que pode acontecer é que tenhamos um movimento, por exemplo, além disso que nós colocamos aqui, que ele peça a velocidade. Vamos dizer que ele peça a velocidade de impacto aqui. Ora, essa velocidade V aqui vai ser uma soma vetorial de um Vx mais um Vy, porque tem a velocidade vertical Vy, final aqui, e tem a horizontal, que é constante Vx. Essa soma vetorial vai dar, concluir numa teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo, quadrado de hipotenusa, V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Dessa forma, que seria o cálculo de uma velocidade num determinado ponto, ou mesmo até aí no impacto com o solo. Beleza? E agora o lançamento oblíquo. Um projétil é lançado formando um determinado ângulo com a horizontal, e aí ele vai ter uma trajetória parabólica, né? E esse movimento de lançamento oblíquo, ele é estudado no eixo X, aqui como um movimento uniforme, e no eixo Y como um movimento uniformemente variado. Na subida, ele se processa como um lançamento vertical, e na descida, como uma queda livre. Isso bem colocado no eixo Y. No eixo X, movimento uniforme. Perfeito? E aqui, essa velocidade inicial V0,
é decomposta em Vx e Vy, V0x e V0y. O Vx e V0 cosseno alfa, nesse caso aqui, cosseno porque é o cateto adjacente. E o V0y é V0 seno, porque é o cateto oposto. Né? Então, o Vx será o V0 cosseno alfa e ele é constante todo o trecho. O Vy, ele varia. Por quê? Porque ele se processa com um lançamento vertical aqui na subida, então a velocidade vai diminuindo, o Vy vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chega aqui, na altura máxima, o Vy é zero, mas tem o Vx. O Vx em todos os pontos do Vx é o mesmo. Então, o Vy diminui, chega a zero aqui na altura máxima, e depois ele aumenta novamente aqui na queda. Beleza? A altura máxima será o V0 ao quadrado sobre G. Nós já voltamos a falar sobre essa questão. Tá? Aqui nós temos o seguinte, considerando aquele detalhe V0y e V0x. O ângulo vou chamar de A aqui. Nós temos um triângulo retângulo, seno, cateto oposto, V0y, sobre hipotenusa, V0. Cosseno de alfa, cateto adjacente ao lado, sobre a hipotenusa. Então, V0x sobre V0. Se eu quero o V0y e o V0x, eu isolo o V0y, passo o V0 multiplicando. Portanto, V0y, V0 seno A, V0x igual a V0 cosseno A. Perfeito? Ok? O alcance horizontal será o V0 ao quadrado vezes seno de 2α sobre G. Vejam só, lá anteriormente, estava falando que o alcance horizontal máximo é V0 ao quadrado sobre G. Por quê? Porque esse alcance será isso para o mesmo lançador de projétil. Esse alcance será máximo quando o seno de 2α for máximo. Né? Porque, considerando o mesmo lançador de projétil, o V0 é o mesmo, o G é o mesmo. Vai variar o seno de 2α, depende do ângulo. O maior valor de seno é 1. Para seno de 2α igual a 1, dá o ângulo 2α 90 graus. Então, aí o alfa vai ser igual a 45 graus. Por isso que seno de 2α dá 1, que é o maior valor de seno, seria o alcance horizontal máximo, como está escrito aqui. Por isso que o alfa, para o alcance horizontal máximo, tem que ser 45 graus. Perfeito? Beleza? E a altura máxima, V0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Tá? E onde saíram essas fórmulas aqui? O alcance lá no eixo X, movimento uniforme, x igual a V0, x vezes tempo, considerando o tempo total, subida e descida, vai dar 2V0 seno θ sobre G, nós chegamos aqui. A altura máxima, de onde foi deduzida esta fórmula da equação de Torricelli no eixo Y. Lá na altura máxima, o Vy é zero, e o V0x é o V0 cosseno alfa, certo? E aí nós deduzimos aqui V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Perfeito? Eu penso, a sugestão é que você memorize essas fórmulas que para deduzir na hora teria perder algum tempo precioso. Mas isso vai do critério de cada um. Perfeito? Primeira questão desta aula. Um avião está levando suprimentos para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altitude de 720 metros acima do solo e com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento para que ela caia junto às pessoas. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado,
aqui a distância horizontal das pessoas em metros deverá ser solta a caixa. Perfeito? Como eu sempre digo, toda questão é uma interpretação de texto. Tá? Então, veja bem, como toda questão é uma interpretação de texto, nós vamos ter aqui uma altura de 720 metros, uma velocidade de 80 metros por segundo, o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha esse esquema aqui, ok? Está aqui a altura, 720 metros, ele tem essa velocidade dada de 80 metros por segundo. E aí, o que acontece? Esta pessoa que vai soltar esse suprimento aqui, ele tem que soltar numa posição aqui, tal que as outras pessoas que vão receber estejam nesse ponto. Então, é esse alcance que ele quer saber, que a questão quer saber, perfeito? Vamos em frente? Então, olha só, o tempo de queda saiu lá do h igual a meio de gt ao quadrado, que nós vimos agora há pouco. H igual a meio de gt ao quadrado, isola o t, passo 2 multiplicando, voltando, passo 2 multiplicando, tempo ao quadrado, 2h sobre g. Tiro o quadrado, eleva do menor raiz, e raiz quadrada 2h sobre g. O h foi dado 720 metros, o g 10 metros por segundo ao quadrado, portanto, simplifica esses zeros aqui, 72 vezes 2, 144, raiz dá 12. Então, 12 segundos o tempo de queda desse suprimento. Mas o alcance horizontal? Bom, o alcance horizontal, V0 vezes tempo, né? S igual a S0 mais VT, considerando S0 igual a zero, S é igual a V vezes T. Mas a V horizontal, como nós falamos, Vx, é o próprio V0, que foi dado 80 metros por segundo, vezes 12, que é o tempo de demorou a queda, portanto, 960 metros, que é a resposta da questão. 960, alternativa C. Perfeito? Tudo bem? Vamos em frente. Questão número 2, que caiu na FUVEST, uma questão tranquila. Um drone voando na direção na horizontal, em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta da figura, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador, em repouso no solo, é dado pelo percurso descrito na trajetória 4. Por quê? Porque é uma trajetória parabólica, né? Semelhante a isso aqui. Lá foi um pacote de livro que deixou cair. Aqui foi um pacote de suprimentos. O raciocínio é absolutamente o mesmo, portanto, uma trajetória parabólica. Isso, trajetória 4 aqui, alternativa D. Beleza? Essa questão já mais trabalhosa, exige um pouquinho mais da gente. Um garoto em cima de uma plataforma para saltos ornamentais a 6 metros de altura em relação ao nível da água da piscina, chuta uma bola com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, inclinada em 45 graus com a horizontal. Aqui dessa plataforma aqui de salto, chutou a bola. Lançamento oblíquo. A intenção do garoto era de que a bola caísse nas mãos de seu amigo, parado dentro da piscina. Bem aqui o outro garoto. Mas o chute não foi suficientemente forte e a bola atingiu a água antes da posição pretendida. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, direção da gravidade, seno de 45 igual a cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, e desprezando a resistência do ar, calcule, duas perguntas, a altura máxima H em metros em relação ao nível da água atingido pela bola nesse chute, em relação a esse nível, a altura aqui que a bola atingiu. E a pergunta B, o módulo da velocidade inicial em metros por segundo com que a bola deveria ter sido chutada, mantida a inclinação de 45 graus com a horizontal, para que tivesse caído nas mãos do garoto parado dentro da piscina. Perfeito? Vamos ver? Olha só,
primeira parte, altura máxima atingida. Com este desenho aqui, ó, esse croquis, vamos dizer assim, nós podemos calcular essa altura aqui, máxima H1, lá da fórmula da altura máxima, lembra? O H1 máximo, chamei assim, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Perfeito? Vamos achar esse pedaço aqui, que chamamos de H1 máximo. Aí o V0 foi dado 8, seno de 45, que o ângulo é 45, raiz de 2 sobre 2, G igual a 10, substituindo aqui, achamos 1,6 metros. Mas lembrando que ele pediu altura em relação ao nível da água da piscina. Então, é esta altura total aqui, que vai ser o 6, mais esse H1 aqui, máximo, H1 máximo. Portanto, 6 mais 1,6, 7,6 metros, que é a resposta do primeiro item dessa questão. O segundo item, ele quer saber o V0 que deve ter essa bola para alcançar o outro garoto lá na piscina. Muito bem. Eixo X, vazamento oblíquo, eixo X, movimento uniforme, eixo Y, movimento uniformemente variado. Então, eixo X, movimento uniforme, espaço X é igual a V0x vezes tempo. V0x é V0 cosseno θ, naquela decomposição vista. O X é o 14 metros, está ali na figura, o eixo horizontal X, 14. O V0 é o que ele quer saber. Cosseno de θ, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o tempo t. Isolando o t, nós vamos, 2 passa multiplicando 14, dá 28, e V0 raiz de 2 no denominador. Isso aqui nós chamamos de equação 1. Aí, nós vamos trabalhar aqui no eixo Y. No eixo Y, semelhante a lançamento vertical e queda livre, movimento uniformemente variado, y é igual a y0 mais v0y vezes t, menos meio de gt ao quadrado. Menos, porque a trajetória está orientada para cima, lembra? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir 1 em 2. Pegar o valor de tempo que nós achamos aqui e substituir nessa equação juntamente com os outros dados. Vamos lá? Quando a bolinha bate aqui, o y final é 0. Olha aqui a trajetória, aqui está o garoto, vem nesse ponto, recebeu a bola, e aí o y vai ser 0. Portanto, y igual a 0. Y0 na vertical de onde ele partiu, está aqui 6 metros. Perfeito? V0 seno θ. V0 é o que nós queremos saber. Seno de θ, raiz de 2 sobre 2, 45 graus. E tempo, aquele valor que nós achamos, 28 sobre V0 raiz de 2. Substituo tanto neste tempo, como neste outro tempo aqui também, que é o mesmo. E aí, substituindo aqui, G vale 10. Tá? Aí nós vamos ter aqui, vai dar 14, essa resolução aqui, raiz de 2 com raiz de 2 simplifica, V0 com V0 simplifica, ficou 28 dividido por 2, 14. Menos 10 por 2 dá 5, 5. 28 ao quadrado, aqui embaixo, V0 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. 6 mais 14 dá 20, 0 é igual a 20, menos este valor que vai dar 1960 dividido por V0 ao quadrado. Isolando o V0 ao quadrado, igual a 98. Portanto, V0 raiz quadrada de 98, aproximadamente 9,9 metros por segundo. Então, as respostas são 7,6 metros e 9,9 metros por segundo. Perfeito? Resposta dessa questão aqui. Ok? Beleza. Tá bom? Vamos fazer essa questão 4. No interior de um vagão hermeticamente fechado, que se move horizontalmente em trajetória retilínea, com velocidade de 4 metros por segundo em relação ao solo, uma pessoa arremessa uma pequena esfera verticalmente para cima, com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação ao solo, ao vagão. Em relação ao vagão. Muito bem. Acontece que, em relação ao solo,
como é que vai proceder esse movimento? Essas bolinhas, essa esfera, tá? Ela já tinha uma velocidade em relação ao solo de 4 metros por segundo. E a menina arremessa para cima com 3 metros por segundo. Então, ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Consequentemente, em relação ao solo, vai funcionar como um lançamento oblíquo. Ok? Olha aqui, tá? Então, em relação ao solo, vai funcionar como um lançamento oblíquo. Olha aqui, a velocidade resultante aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. V ao quadrado, AVX ao quadrado mais Y ao quadrado, que vai dar 5. Esse célebre triângulo 3, 4, 5. Agora, veja bem, desprezando o atrito com o ar, os modos da velocidade da esfera em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória e no instante que retorna à mão. Então, vejam só. No ponto mais alto, a velocidade é apenas o Vx. Lembra que nós comentamos? Porque o Vy é zero. Tá? Então, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é apenas o Vx, que neste caso vale 4 metros por segundo. Está aqui, ó. E no ponto mais alto de sua trajetória, e no instante que retorna à mão. Bom, no instante que retorna à mão, em módulo, a velocidade é igual a de lançamento. Por quê? Desprezando a resistência do ar, o sistema será conservativo, e, portanto, a energia dele lá é igual aqui, e aí nós vamos ter a mesma velocidade em módulo. Por isso, 5 metros por segundo. Perfeito? E aí, a alternativa C dessa questão. Questão número 5. Dois objetos de massas M1 e M2, com M2 duas vezes M1, encontram-se na borda de uma mesa de altura H em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com uma velocidade V0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos da posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos, T1Q representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Moçada, veja só. Aqui nós vamos fazer esse exemplo. A velocidade vertical aqui dessa esfera 2 é também como uma queda livre. A esfera 2 faz um lançamento horizontal. Mas lembra que nós falamos há pouco? No lançamento horizontal, no eixo X, ele se processa como uma queda livre. Então, essa primeira fez uma queda livre. Consequentemente, quando essa esfera estiver aqui, essa outra vai estar para cá, nesse mesmo nível. Por quê? Repito, na vertical, a esfera 2 também se comporta como uma queda livre, o que varia a distância horizontal. Tá? Na vertical vai ser a mesma. Então, quando essa esfera, a 1 estiver aqui, a 2 vai estar aqui. Quando a 1 estiver para cá, a 2 vai estar aqui, e assim sucessivamente. Por isso, tá? A alternativa correta é a A, essa aqui. Porque o que ele perguntava? Ele perguntava, tá? Assinala a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Posição vertical é queda livre em movimento uniformemente variado. Portanto, são parábolas, tanto um como outra. Posição vertical em função do tempo. São iguais, estão na mesma altura. E o movimento é uniformemente variado de queda livre. Por isso, a alternativa A para essa questão. Beleza? Ok? Portanto, estamos encerrando essa aula aí e até a próxima
Até a próxima aula. Muito obrigado. Certo? Até a próxima.